Hello, my friends! Aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, que isso aí me ajuda bastante, tá? E dá uma olhada se você está inscrito mesmo, porque o YouTube está ativado o sininho. Bom, esse vídeo é bem importante, tá? O YouTube está boicotando minhas visualizações, meu alcance. Quem puder compartilhar, eu agradeço. Vai ser um vídeo chato, tá? Longo, já tô avisando, mas é importante. Muita gente já tava pedindo, né? Fuck the banks, ou seja, foda-se os bancos, né? A história jamais contada. Claro, esse título aí é bem apelativo, né? Muita gente já sabe como o banco funciona. Minha canequinha Fuck the Banks. Ah, esqueci, devia ter gravado com a camiseta Fuck the Banks que eu ganhei. Bom, primeiro eu vou colocar o meme que eu sempre mando para as pessoas aqui, tá? Da galinha. É, isso mesmo, da galinha. Eu sempre falo, né? Esse meme. Funciona assim, você deixa suas galinhas aqui, né? E eu cuido para que ninguém roube. Mas todos os ovos que elas colocarem são meus. No máximo, né, posso te dar um. E também você vai ter que trazer o milho para alimentar essa galinha. Ai, como que se chama essa invenção? Banco. É mais ou menos isso. Bom, aí você vai me falar, ai, Edilson, você tem raiva dos bancos? É claro que não. E antes de mais nada, eu não vou citar nome de nenhum banco para não tomar processo, tá? Vou falar do modo geral, mas todo mundo sabe quem que são os grandes bancos do Brasil, né? Do mundo também. Bom, então, eu não tenho raiva dos bancos, são importantes, né, para nossa economia, né, mas eles poderiam, né, parar de no nosso rabo só um pouquinho, não precisa ser muito não, só um pouquinho, tá bom, né? Bom, quando eu falo banco, né, eu incluo também o Banco Central, né, que é uma autarquia federal integrante do Sistema Financeiro Nacional, sendo vinculado ao Ministério da Fazenda do Brasil e onde tem o poder de imprimir dinheiro, igual os bancos fazem, eu vou mostrar para vocês. Bom, muita gente fala que também que eu fico lendo tal, é que minha dinâmica é assim, eu gosto de pegar artigo, ler ao vivo, comentar, eu escrevo também, né? Muito que eu tô falando aqui tá escrito, só que eu não sou ator, não sei decorar um texto, né? Nada. Então, eu coloco na tela para ir me guiando, né? Mas hoje o vídeo vai ser meio chato, vai ser meio longo. Então, cara, os juros são altos. Aí vocês vão falar pra mim, ah, mas os juros são altos por causa da inadimplência, né? Mas o governo podia abrir o mercado para mais bancos, né? E diminuir o valor também para abrir um banco. E dar mais chance para os bancos pequenos. Bitcoin é uma ilha de sanidade nessa loucura econômica, né? Ó, os bancos não têm dinheiro, são dígitos imaginários, tá? Que podem emprestar até 80% a mais, esse número eu tô chutando, depois eu vou falar o valor correto, tá? Do que realmente tem. E se quebrar, quem paga a conta somos nós, porque o governo vai querer socorrer, né? E uma frase que eu falo sempre, né? A agiotagem no Brasil é proibido. Essa frase eu falo demais. A agiotagem no Brasil é proibido, né? Mas, se autorizado pelo governo, aí se chama cheque especial. Olha aí, isso mesmo. Outra coisa, gerente não é seu amiguinho, tá? Ele não tá ali para te ajudar, tá? Ele tá ali para vender, para fazer o que é melhor pro banco. Beleza? Vamos combinar a partir daí. Vai ter reportagem no site do Mises, eu vou deixar na descrição do vídeo. Também tem outro texto que eu publiquei no Medium, tá? Tá na descrição. Hoje foi um dia bem corrido para mim. Bom, vamos lá, vamos começar. Eu vou começar primeiro, né, com o artigo do Mises, Sistema Bancário Brasileiro e os detalhes quase nunca mencionados. Eu vou fazer uma leve leitura, reflexão por cima, tá? Porque isso aqui é importante. Eu não gosto de decorar, eu vou pegar só as principais partes e depois eu vou falar do outro artigo. Porque que existe uma grande diferença em ter um Bitcoin e ter, vamos supor, 35 mil. Eu estou chutando aí porque esse número vai ser importante para o cálculo, né? Porque foi quando quis produzir uma parte, copiei o Bitcoin, então eu estava 35 mil, né? E vai voltar em breve. Agora está 24,5. Bom, é o seguinte. As relações entre o Banco Central e o sistema bancário já foram exaustivas e detalhadamente cobertas em uma série de artigos do site Mises. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Agora vamos concentrar na mecânica, né, do sistema bancário, mais especificamente vamos debater as seguintes questões.
como de fato os bancos criam dinheiro, expandem o crédito e afetam toda a economia. Seria possível um sistema bancário criar uma moeda e expandir a oferta de crédito continuamente caso não houvesse Banco Central? Como os bancos podem atender ao apelo do animador circo que ocupa... Não posso falar isso. Concedendo crédito a rodo. A inflação a preços do Brasil teimosamente alta e tem a ver com o nosso sistema bancário. Resumindo é assim, ó. O Banco Central, por meio de suas compras de títulos públicos que estão impostos ao sistema bancário, deposita o dinheiro, meros dígitos eletrônicos criados do nada, que é só apertar um simples botão na tecla do computador. E uma conta dos bancos que mantém junto ao Banco Central, né? Esses dígitos recém-adicionados às contas são então utilizados para os bancos para expandir a oferta de crédito em várias vezes maior do que a quantidade de dígitos criada pelo Banco Central. Tá, eu não vou elencar os principais bancos, vai estar na descrição do vídeo. Então o que acontece? A dinâmica. Eu vou fazer um outro mais específico, mais no final, tá? Que é com o Bitcoin. Agora eu estou explicando a dinâmica do banco, né? Vamos supor, se um banco emprestar o dinheiro para alguém, esse dinheiro desse empréstimo provavelmente vai acabar sendo depositado no outro banco, que vai emprestar para outra pessoa, que vai depositar no outro banco. Só que tem uma pegadinha aí. Tem uma coisa que se chama alavancagem, tá? Bancária. Então, isso é muito perigoso. Eu vou deixar um link na descrição do artigo na Wikipédia, né? O que é alavancagem? É você poder emprestar mais do que você tem. Você consegue emprestar mais dinheiro que você tem? Não. Então, o Banco Central autoriza os bancos a fazerem isso. E se todo mundo for sacar? Ó, já era. Não vai ter dinheiro. Por quê? Eu vou explicar o porquê. Bom, então, e através desse rolo, ainda é capaz que o dinheiro ainda volte para o próprio banco que ele saiu emprestado. Então, isso é uma bola de neve. Ó, as características do sistema bancário atual, né? Em teoria, é isso. Como dizem os manuais de economia e até de direito. A função de um banco é servir de um intermediário entre o poupador e o investidor. Um banco captaria o depósito do cliente, o poupador, e emprestaria esse valor para o empreendedor. Essa diferença de taxa de juros que o banco paga para captar recursos é a taxa de juros que ele cobra para emprestar, que chama spread. Seria a principal receita de fonte dos bancos, né? Nesse modelo, os bancos atuariam como genuínos intermediadores financeiros. Mais ainda, eles estariam agindo como empreendedores alertas a oportunidades e atentos a todas as eventuais descoordenações do mercado. Porque ao coordenar o equilíbrio entre os poupadores e os empreendedores, né? Entre emprestar dinheiro dos poupadores para os empreendedores, né? Sua atividade como intermediador financeiro seria de coletar a poupança e direcioná-los para os empreendedores. Isso aí é em tese, né? No entanto, como todos sabem, o sistema bancário atual, tanto no Brasil como no mundo, opera de uma maneira um tanto distinta. Em vez de atuarem como intermediadores da poupança e do investimento, né, os bancos na realidade possuem o privilégio legal exclusivo de criar dinheiro do nada e emprestar esse dinheiro e cobrar juros sobre ele. Como se trata de algo importante e bizarro demais para ser ignorado, vale a pena enfatizar. Os bancos possuem privilégio legal contido pelo Estado de criar dinheiro eletrônico, de emprestar esses dígitos eletrônicos para as pessoas e empresas e cobrar juros sobre eles. Algo que ele daria cadeia se você fizesse. Então, é aquela frase que eu falei, né? Se for autorizado pelo governo, aí é cheque especial. Então, a principal característica, né, do sistema bancário, né, é o modus operandi. O que acontece? No sistema atual bancário, né, os bancos hoje lidam majoritariamente, né, com dígitos eletrônicos, que eles próprios criam. E quando você lida com dígitos eletrônicos, que a gente sabe bem, né, porque o Bitcoin não pode ser duplicado, clonado, né, nem hackeado. Eles podem ser criados do nada, e o Bitcoin não pode ser criado do nada. Exige poder computacional e caro, né, como eu falei, 5, 6 mil dólares para criar um Bitcoin. Mas os bancos, né, podem criar do nada. E você não se preocupa, né, da origem daquele dígito, né? Se ele pode criar dígito para emprestar para João, né? Você não tem que se preocupar em remover esse título da conta de José. Você pode simplesmente criar o dígito eletrônico da conta do João ao mesmo tempo que José, sendo que José segue tendo com total e restrito acesso àqueles dígitos eletrônicos dele.
né? Afinal, tá só o dígito lá. Sendo assim, a realidade é que para as operações de crédito, os bancos criam dinheiro eletrônico do nada. Emprestam esse dinheiro para as pessoas, empresas de governo, federal, estadual, municipal. Dados que tais depósitos bancários assim criados não vieram da poupança, podemos dizer que está havendo uma criação de um crédito bancário e não um crédito real, né? Trata-se de dígitos eletrônicos que são criados pelo banco e acrescidos dos tomadores de empréstimo. Nenhum dinheiro está sendo removido de uma conta da outra, havendo apenas a criação de dígito eletrônico. No Bitcoin, você realmente remove, sai de uma carteira e vai para outra, né? O banco ele simplesmente pode pegar, vamos supor, o que eu falei ali foi mais ou menos o seguinte. O banco, se o João quer emprestar o dinheiro dele, beleza, ele cria o dígito e coloca na conta do João. E aí, o José também quer dinheiro. Ele cria, né? E coloca na conta do José também. Entendeu como que é o ciclo? Que nunca sai dali, teoricamente, a pessoa não vai sacar nem o dinheiro. Ficou no próprio banco que ele criou. Com essa capacidade, né, de criar crédito bancário, que gera contínuo aumento de quantidade de dinheiro eletrônico na economia, bem como inevitável consequência. Inflação de preços e ciclos econômicos, tá? Esse artigo do Mises é top. Tá? Estou tentando resumir aqui para vocês. Para o leitor ter uma ideia da magnitude dessa criação de crédito bancário no Brasil, o total de cédulas de papel de moedas metálicas, ou seja, dinheiro físico, na economia brasileira foi em julho, né, provavelmente do ano passado, aproximadamente 163 bilhões, né, de reais. Desse valor, 124 bilhões estava na mão do público, isto é, na sua carteira, nos caixas dos estabelecimentos comerciais, nos cofres das empresas, né? E os outros 29 bilhões estavam em posse da rede bancária, isto é, nos caixas eletrônicos e nos cofres, né, das agências bancárias. Ao mesmo tempo, o saldo de crédito total bancário na economia, a quantidade de dinheiro eletrônico que os bancos criaram e emprestaram totalizava 2,7 trilhões. Portanto, o total de dinheiro eletrônico é 74 vezes a quantidade de papel moeda em posses do banco e 14 vezes a quantidade total de papel moeda existente. Entenderam por que é importante o Bitcoin e as criptomoedas? O Bitcoin você sabe onde que é. É uma moeda deflacionária. Vou mostrar aqui o que acontece com o dólar. Olha como que ele decaiu o poder de compra. O real também. Nossa. Bom, tem partes técnicas aqui que eu não vou entrar. Conclusão desse artigo aqui, né? Que eu vou deixar na descrição também, porque ele é muito grande, muito top. Bom, no sistema monetário, fiquem aí porque tem mais coisa, tá? No sistema monetário atual, o processo de criação de crédito é totalmente artificial. Ao contrário do que imaginam alguns românticos, bancos não são meros intermediadores financeiros entre poupadores e investidores. Bancos são criadores de crédito artificial na forma de meros dígitos eletrônicos, né? Sendo assim, o sistema bancário de reservas fracionárias, em conjunto com o Banco Central, reservas fracionárias é igual eu falei para vocês, né? É o quanto que ele pode emprestar além do que ele tem. Ou seja, ele tem que ter um mínimo de reserva, sei lá, não lembro aqui, mas sei lá, acho que é 20% ou 40% que ele tem que ter. O resto ele pode emprestar. Ou seja, se a pessoa for sacar lá, ele tem que ter um mínimo de reserva. Acho que é menos de 20% ainda. Então, conjunto com o Banco Central, realiza uma tarefa extremamente importante para a popularidade dos políticos. Ele aumenta artificialmente a renda das pessoas de forma quase imediata, né? Porque expande o crédito, né, eletrônico. E eletrônico eu não estou falando do Bitcoin, tá? E se a expansão do crédito for alta, e por algum motivo estrutural, a alta abertura da economia e a produtividade, o aumento de preço demorará a aparecer. E o bem-estar das pessoas irá aumentar temporariamente até os preços começarem a subir, né? E os políticos da situação ganharão com isso. Tal fenômeno foi evidente na primeira década passada nos Estados Unidos e na Europa, quando a expansão de crédito bancário levou a um grande aumento de renda, ao mesmo tempo que uma inflação de preços se manteve contida por algum tempo, exceto no setor imobiliário, que fez, né, vários especuladores, né, a festa de vários especuladores. Bom, um país como os Estados Unidos, com uma economia aberta, consegue manter a expansão de crédito por um longo período de tempo. Por quê? Porque sua economia é aberta, aqui no Brasil é fechada, você não consegue fazer negócio. Burocracia, vai abrir empresa, quanto tempo demora? Como sua economia é aberta, as importações ajudam a arrefecer as pressões inflacionistas geradas pela expansão de crédito.
Sendo assim, aquele aumento de juros, né, que põe o fim, né, à expansão de crédito e que dá início à recessão, só ocorrerá por um tempo após o ciclo expansionista ter começado. Por exemplo, a última expansão creditícia americana, né, aquela que gerou a bolha imobiliária em meados de 2001, só foi acabar em 2006. Né? Nesse inteirinho a inflação ficou a inflação de preços ficou relativamente contida. Em um arranjo democrático, né, a facilidade de expansão de crédito bancário é um mecanismo extremamente tentador. Isso explica por que, né, os presidentes dos bancos centrais, né, vêm suplicando de joelho para os bancos brasileiros expandirem o crédito a juros baixos. Eles sabem que no curto prazo tal medida de fato é eficaz politicamente. O problema vem depois, a inflação de preços e os ciclos econômicos, né? Nenhuma economia é capaz de expandir o crédito bancário indefinidamente. Toda expansão sempre termina numa recessão. Mas sim, é possível postergar essas recessões, né, com novas rodadas de expansão de crédito. Adicionalmente, como o Brasil é uma economia bastante fechada, qualquer expansão de crédito rapidamente se transforma em inflação. Em inflação de preços, o que faz o Banco Central rapidamente volte a aumentar os juros, né? Lê-se, diminuir as injeções de reservas bancárias, ao passo que o ciclo expansionista, né, dura 4 ou 5 anos nos Estados Unidos, aqui no Brasil mal chega a 2. O que nos leva à última pergunta. É possível os bancos atenderem ao apelo animador do circo e saírem concedendo crédito a rodo? Sim, nada os impede, exceto o bom senso, né, e o dinheiro de ganhar, né, e a ganância. Os bancos podem expandir o crédito quando quiserem, especialmente se eles operarem sob os auspícios de um banco central indulgente, que injete reserva continuamente no sistema. Na nossa atual situação, a única coisa que vem impedir os bancos de sair expandindo o crédito da maneira orquestrada é o temor dos calotes em decorrência do alto endividamento das famílias e da inadimplência em ciclos incômodos. Né? Nossa situação é curiosa, para não dizer desesperadora, né? O fato de ficar na torcida para que os bancos, né, contra interesses do governo, se contenham e evite a expansão de crédito, de sua carteira de crédito, algo que vai contra seus imediatos interesses de lucro, né? E ao mesmo tempo que temos um governo que praticamente obriga, né, a serem mais temerários, a saírem emprestando para qualquer pessoa sem nenhuma consideração com o risco, ou com o histórico de crédito. E tudo isso apenas para garantir 1/10 a mais no PIB. Quando a solidez da economia de um país depende dos bancos terem que se conter para não aumentarem mais seus empréstimos, mesmo serem citados a isso por lunáticos, né, com amplos poderes, né, apenas uma deidade infinitamente poderosa pode nos salvar da catástrofe. Então esse texto é muito top, tá? E se você não entendeu, vamos chegar à parte legal do outro artigo que eu publiquei e que eu falo sobre o Bitcoin. Qual que é a diferença de você ter um Bitcoin ou 35 mil? Eu vou deixar esse texto, ele está no meu Medium, tá? No canal, medium@investimentos0digital, vou deixar na descrição do vídeo, tá? Bom, quando você deposita, né, 35, eu vou falar o valor 35 mil, né, porque foi, né, quando foi escrito o texto eu acrescentei algumas coisas, não é totalmente autoria minha, inclusive quem souber a autoria, deixa nos comentários que eu dou os créditos, tá? Mas então, tava 35 mil o Bitcoin, né? Tá 24, mas vai voltar. Quando você deposita 35 mil num banco e aparece lá o saldo, o valor 35, né? Porém, o banco pode repassar 27 mil ao governo de forma de depósito compulsório. E outra parte de até 28 mil pode emprestar para as pessoas. Esses 28 mil vão ser gastos e em algum momento depositados novamente, né? Daí uma parte vai ser entregue ao governo como depósito compulsório. E outra parte, mais 22 mil, serão emprestados novamente para outras pessoas. Mas nada disso é lhe informado no seu saldo, né? Seu saldo continua lá intacto no valor de 35 mil. Ou seja, esse dinheiro de 35 mil já virou 85 mil na mão do público, né? E todo mundo acha que tem direito a esse dinheiro. Você imagina, 85 mil, mas na verdade era 35. Então o que acontece se todo mundo for sacar o dinheiro ao mesmo tempo? Simples, os bancos dirão que esse dinheiro não existe. O banco pode falir e adivinha quem vai socorrer o banqueiro? O governo com o seu dinheiro. Com o nosso dinheiro, né? No Brasil, aproximadamente 48% de todo o dinheiro só existe de forma em dígitos eletrônicos. E não poderia ser sacado caso todas as pessoas dirigissem aos bancos hoje. É o que eu falei, né? Presta bem atenção nessa frase. Quando você tem um saldo no banco, o dinheiro não é seu, tá?
O dinheiro é do banco e ele que te deve. É isso que acontece. O dinheiro passa, o dinheiro não é seu, é do banco e ele que te deve. Bom, e não se iluda, cada crise econômica, algum governo, né, impede seus cidadãos de resgatar, né, o que eles possuem na poupança. Isso aconteceu na Grécia há 2 anos, que é um país muito mais avançado que o Brasil, e já aconteceu no Brasil diversas vezes, né, ao longo da história. Bem diferente de ter um BTC. Quando você tem um BTC registrado na blockchain, isso significa que somente sua chave privada será capaz de remover esses BTC de lugar. Ao contrário do dinheiro do papel, o Bitcoin só pode ser movimentado por você. Por isso o Bitcoin é a forma de dinheiro mais segura que existe. Então tá na descrição do vídeo. Ficou bem grande, né? Mas já deu para entender o que é o Bitcoin, como que é e como que o banco funciona. Ele não tem dinheiro, tá? Empresta mais do que tem. Se todo mundo for sacar, ferrou, né? O governo ajuda isso, imprimindo, injetando mais na economia, né? Para aquecer a economia. Mas em países fechados igual o Brasil, isso aí é inflação e uma hora vai estourar. E quem tiver criptomoedas vai estar no topo, pode ter certeza. Por isso que eu falei outro dia, né? Para não converter, para não pensar em moeda fiat, tira um pouco. Ah, Edilson, então eu devo tirar tudo dos bancos? Não, também não vou falar isso. Como eu falei, né, eles ainda prestam serviço, tem gente que realmente precisa, mas é descontrolado isso, entenderam? É muito descontrolado. Tem que abrir o mercado também, abrir a economia, diminuir o valor para abrir um banco, porque aí qualquer um poderia abrir um banco, né, que quisesse. Hoje, se não me engano, são 50 milhões que tem que ter para abrir um banco, que é praticamente impossível, tá, de começar. Isso aí eu falo para começar o banco, né? E aí ele tem que ter patrimônio, agência, isso aí tudo tem custo, claro. Isso aí eu só tô falando em relação ao dinheiro, tá? Isso aí não tô falando nem dos investimentos que eles falam, né? Porque ali é piada, né? Pô, menos de 1% ao mês. Bom, o que a gente tem que fazer é variar, né, os investimentos, ter um pouquinho em cada. Inclusive hoje eu fiz uma lista lá no meu grupo Premium, nossa, dos meus hold, né, para esse ano. Nossa, tá quase uma porrada de moeda, tá quase o CoinMarketCap inteiro. Aí eu dei uma explicada o porquê disso, que eu tenho alguns critérios e tem alguns projetos que vou seguindo, né. E se os bancos quiserem fechar minha conta, até só avisando, né, eu tenho 4 sócios diferentes que eu posso utilizar a conta deles também, de 4 negócios diferentes. Então, bem difícil, né? Ainda vou expor aqui, se fechar. Quero ver. Bom, então é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, entendido, não tenha ficado muito chato, tá? Essa parte do Bitcoin é a parte mais legal, outra parte é mais chata, mas tinha que ser falada. Então, o dinheiro do banco tá lá, não é seu, é do banco, tá? Ele só te deve. Então é só isso. E se todo mundo for sacar, pau na máquina, ferrou, tá bom? Bom, outra coisa, como eu falei, gerente não é seu amigo, tá? Ele não tá ali para te agradar. Mais uma vez. Bitcoin e as criptomoedas, como você sabe, tem emissão limitada algumas. Tem algumas que tem emissão ilimitada, mas você já sabe porque tá na rede. Então, você já sabe desde o começo. Eu já sei quantos Bitcoins vão ser. Então, isso impede. Ou moedas que tem mais, tem igual a IOTA, que são 2 bilhões de miotas, né? São muitas moedas. Mas você sabe que é só aquilo ali. Tem outras que são mineráveis, são mais. Mas enfim, você sabe, você tem um controle. Outra, é aberto. O banco não é aberto, você não tem acesso a nada, né? Nem o BNDES, que é nosso, a gente tem acesso, imagina. Bom, então é isso, tá? Use Bitcoin, use criptomoedas, tá? E fuck the banks, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal. A lista do meu hold lá que eu falei lá, depois eu vou postar, fazer um outro vídeo, né? Porque eu acrescentei algumas moedas e vou trazer aqui no canal também, tá? É que é prioridade lá pro pessoal que me apoia, que me ajuda. Se você gostou desse vídeo, tá? Curta, compartilhe, isso aqui é importante. As pessoas precisam saber, ter informação como funciona, né, os bancos. E não é só o banco que é o vilão, não, igual eu falei, né? O banco mais o governo, tá? Que deixa ele fazer isso.
tá? Porque lá nos Estados Unidos, apesar de também ser assim, o crédito é, sei lá, 4% ao ano para você pegar um empréstimo. Aqui é 12% ao mês, dá, sei lá, no cartão de crédito explode isso aí, não é outra coisa, economia fechada. Por isso que eu entrei no mundo das criptomoedas, né? Para ter mais liberdade financeira também, né? Com o meu dinheiro. O preço do Bitcoin é apenas um detalhe, tá? Porque a hora que explodir essa crise, nós vamos estar nadando de braçada, tá? Show de bola! Bom, então, se vocês gostaram desse vídeo, curta, compartilhe, né? As redes sociais do canal estão na descrição do vídeo. Beleza, my friends? Bom, como eu sempre falo, saúde e paz. Que o resto a gente corre atrás e fui!